Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês, irmãos. Passando aqui no canal do Família Fundada na Rocha para conversar com vocês sobre este que tem sido negligenciado dentro das famílias, que é o culto doméstico. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos tomar como base esse livro aqui, que é Resgatando a Família Tradicional Cristã, que eu escrevi. Se você quiser adquirir, fique à vontade, o WhatsApp vai passar por aí em algum canto, ou vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser participar da nossa escola bíblica dominical, gente, nós vamos começar segunda-feira próxima. Esse trabalho aqui é uma escola bíblica mesmo, com lições bíblicas. Essa lição foi eu que escrevi. Eu sou comentarista de lição de escola bíblica dominical. Nossa editora tem uma linha inteira de escola bíblica dominical. Se você quiser conhecer, chama no WhatsApp também que eu te mando. Tá? O perfil da família cristã. Nós vamos começar aqui nesse canal, em vídeo. 13 lições. São 13 lições. Olha bem, vou ler rápido para você aqui. A família do mundo pós-moderno, o papel do homem e da mulher no casamento, homem com H, Filhos Bíblico parte 1, Filhos Bíblico parte 2, Filhos Bíblico parte 3, Filhos Bíblico parte 4, cuidados adicionais para uma boa educação. A nona lição é Poder e o Diálogo do Casamento, parte 1, o Poder e o Diálogo no Casamento, parte 2. 11ª, Resgatando o Culto Doméstico, que é sobre o que eu vou falar agora, mas nós vamos falar mais aprofundadamente depois. A lição 12 é Psicologia, um cavalo de Troia para a família, e a 13 é Casamento Temporário. Então, se você quiser esse livro de graça, ele vai chegar na sua casa em livro físico, nada de PDF. Aqui PDF é pecado, tá? Nós não disponibilizamos quase nada nosso em PDF, somente 2 livretos nossos estão disponíveis em PDF aí pro pessoal, o resto não, tá? Se alguém está fazendo meu livro PDF, está roubando, tá bom? É roubo, tá? Eu só tenho 2 livros disponíveis em PDF, que é O Juízo Final, e eu acredito que é um livro lá que fala sobre a expiação da Adventista, do Bode Azazel. O resto não é em PDF, meus livros. Então, se você está pegando meus livros em PDF, por favor, pare de me roubar, tá? Você é um ladrão. Quem pega livro em PDF, irmão, sem autorização da editora ou do autor, é roubo, tá? É a mesma coisa de você estar consumindo produto pirata. Eu fico vendo pregadores aí de vez em quando dizendo, manda tal livro para mim em PDF. A editora disponibilizou? A editora te deu? Não, então você está roubando. Porque você não sabe o que é um livro para ser editado. Só de correção ortográfica, quanto a gente gasta para isso, de correção de gramatização, tudo isso é muito complicado colocar um livro na rua, irmão. Então a gente rala muito. Aí vem um filho do Satanás qualquer, faz isso aqui em PDF e sai dando para os outros. Como se, a gente tem que fazer de graça, então me ajude. Eu entrego as lições aqui das crianças, o evangelismo infantil, nas ruas aqui do Lafayette, de graça. Entretanto, veja, para ir para a sua igreja, esses livretos aqui, eles vão por R$ 3,50. Me conta, em nome de Deus, aonde é que você vai achar um livro dessa estrutura indo para ir por R$ 3,50? Então, não justifica a pessoa fazer um livreto desse aqui e me roubar colocando isso aqui em PDF, tá? Porque já está chegando aqui na minha ideia, no meu privado aqui, e tem gente colocando isso aqui em PDF. Não faça isso não, gente. Vocês estão roubando uma obra de Deus. Vocês não sabem o que a gente faz aqui. A gente tem projeto para o próximo ano, abrir a primeira escola de reforço aqui, baseado tudo nesse projeto do Deixar Vir as Minhas Criancinhas, para vir um filho de Satanás para ganhar vantagem em cima disso. É muito complicado. Você não sabe o tanto de criança que você está atrasando na evangelização dela e na alfabetização. Então eu peço a você que nos ajude a adquirir os nossos livros. Nossos livros, eles não são adquiridos em outro lugar, a não ser comigo mesmo. Todo mundo que entra em contato com o meu Zap fala direto comigo, não fala direto com os outros. Não é comigo ou com a minha filha, é direto com a gente. Vocês ouvem a voz da gente, a gente manda áudio para vocês. Então, por favor, pessoal, tá? Então, você vai levar para sua casa. Como eu faço, pastor? Entre em contato comigo pelo Zap, você vai pagar somente o frete dela. O frete dela é muito baratinho, eu não vou te cobrar o livro, tá? O livro é essa estrutura aqui que vai aí para sua casa, ó, tá? Um livro muito bom, muito bacana, bacaninha mesmo. Então, eu quero que essa lição chegue na sua mão, tá bom? Para você poder estudar conosco aqui.
tá? Nós vamos começar a introdução dela agora, na segunda-feira próxima, às 14 horas. Então, dá tempo de você adquirir a sua, são 13 lições. Toda segunda-feira nós vamos colocar uma aqui. Então, é a nossa escola bíblica da família que vai ser colocada aqui. Ruído, você sabe que passa aqui toda hora mesmo. Eu moro próximo de rua, então vai ter ruído toda hora aqui, igual vai ter um aí agora. Só não dá para editar, tá bom? Então, dito isso, pessoal, algumas pessoas têm me perguntado, pastor, o senhor trabalha orientando família, o senhor trabalha é, é, escrevendo para a família, tudo isso, como é que a gente faz para evangelizar nossas crianças? Gente, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, o Senhor diz assim, Moisés disse assim, Moisés, sendo usado pelo Senhor, diz, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, deitando-te e levantando-te. Veja, se continuarmos lendo o texto, perceberemos que o texto afirma que as palavras de Deus deveriam guiar até quem entrasse pelos portões. A palavra deveria guiar suas mãos, seu coração e sua mente, como está no versículo 8 ao versículo 9. Os judeus entenderam este texto ao pé da letra e começaram a colocar alguns textos do Pentateuco dentro de umas caixinhas pequenas e amarrá-las nas mãos. E isso se chamava filactérios. Eles também amarravam na testa e nos umbrais dos portões da casa. Os que eram colocados nos umbrais eram chamados de mezuzá. E era tocado todas as horas que um judeu iria sair de casa. Toda vez que ele saísse de casa, tocava o mezuzá, como está em Salmo 121, verso 8. Isso seria como um sinal que os judeus faziam de sua casa um santuário. A iniciativa era boa, mas não era isso que o texto que estamos estudando afirma. O texto fala que estas palavras deveriam estar no coração e na mente de cada filho eleito de Deus. Não se tratava de beijar a Bíblia quando saísse de casa. Tratava-se de lê-la e obedecê-la, como está em Deuteronômio 11, 18 e 19. Pegue sua Bíblia aí e vá marcando. Uma lição do passado. Como vimos no texto acima, devemos entender que os nossos antepassados nos deixaram uma lição gloriosa, que era de trazer Deus para dentro da nossa casa. Visto que a casa é onde começa a adoração e Deus, visto que a casa é onde começa a adoração a Deus, é lá que temos que ter o primeiro contato com o culto a Deus. Perceba, o primeiro contato que temos que ter com o culto não é com a igreja, é com a nossa casa. Não adianta a nossa casa estar totalmente bagunçada e a gente cultuar um culto público bom, porque isso não vai render. Isso não vai dar certo. A maioria das pessoas tem fracassado na sua espiritualidade, na sua casa, justamente porque elas cultuam na igreja e vivem como demônios em casa. E a Bíblia diz que o meu culto tem que começar primeiro na minha casa. Entenda, o culto doméstico não é substituto do culto público, mas é sem dúvida um complemento deste. O culto doméstico era um dos pilares mais poderosos da igreja reformada em seus primórdios. Os puritanos foram os maiores precursores desta modalidade de culto, e entre eles já havia uma grande preocupação que este culto fosse negligenciado. Os próprios puritanos, lá atrás, já se preocupavam que esse culto iria ser negligenciado. E em 1766, um dos maiores líderes da Igreja Batista dos Estados Unidos escreveu o seguinte para a sua geração: a Nova Inglaterra foi um lugar famoso por seu cristianismo, em geral, e pela adoração familiar, em particular. Mas, recentemente, a negligência do culto familiar, bem como os deveres espirituais, tem crescido entre nós, e isso tem causado muita tristeza aos piedosos. No entanto, não tenho visto nenhum artigo publicado a respeito deste assunto por muitos anos. Todos os grandes movimentos de avivamento tiveram o culto doméstico como marca.
Penso que o fracasso da cristandade se deve ao fracasso do culto no lar. Primeira coisa, vamos entender o que o culto doméstico não é rapidamente. Culto doméstico não é um substituto do culto público, como já falamos. Culto doméstico não inclui tomar santa ceia em casa. O culto de santa ceia do Senhor Jesus é sempre regido por um ministro da igreja em total comunhão com o corpo de Cristo. O culto doméstico não pode ser feito com o intuito de servir de oponente do culto público da igreja. 4 razões para edificar um culto doméstico. Vamos lá. Estamos em pleno século XXI. E nunca a palavra de Deus e o seu caráter, e o caráter da sua santidade foi tão prevaricado como hoje. Penso que um dos maiores motivos por que o culto doméstico está sendo negligenciado é justamente porque os crentes não estão aprendendo nada nas igrejas e por isso não podem ensinar nada em casa. Primeiro, por um motivo, 4 razões para se ter um culto doméstico. Primeiro, porque somos mordomos dos dons de Deus. Como mordomos dos dons de Deus, temos que ter em mente que tudo que Ele nos deu é de fato dele e devemos cuidar das coisas aqui na terra, das suas coisas aqui na terra. Isso quer dizer que a nossa família também é de Deus e devemos cuidar dela como tal. Em Salmo 127, verso 3, vemos escrito que os filhos são dons de Deus. Por isso, Deus mostrou a sua ira sobre seu povo quando eles estavam queimando seus filhos a Moloque, em Ezequiel 16, 20 e 21. Fazendo isto, o povo estava destruindo a herança de Deus. Baseado nesses princípios, o marido cristão deve estar apto a ensinar a sua esposa, seus filhos e todos que estejam dentro de sua casa através do culto doméstico. Perceba, se o marido é crente, a função do culto doméstico de ensinar é dele. Se a esposa sozinha, se o marido não for crente, a esposa deve chamar os filhos ali em um momento de comunhão. Cante um hino, para não ficar uma coisa muito enfadonha. Cante um hino, leia um salmo, leia um trecho da Bíblia, ensine aos filhos aquilo. Mas pastor, meus filhos não querem, então comece a dar o exemplo você. Comece você a fazer o seu culto doméstico pequeno, mas comece a fazer. E daqui a pouco eles vão ouvir aquilo todo dia, e vão começar a sentar-se à volta de você para isso. Segundo, seus filhos foram colocados ao seu lado por um desígnio de Deus. Você tem que se perguntar por que Deus colocou meus filhos aqui. O primeiro campo missionário, irmão, para quem tem filho, não é o filho do outro, é o seu. O primeiro campo missionário que eu tenho para ensinar não é a família do outro, é a minha família. Eu não posso, como pastor, ensinar princípios de casamentos e princípios de espiritualidade às outras famílias da minha congregação, ou às outras famílias que eu atendo aqui na internet, e não são poucas, são várias. Eu não posso fazer isso sem antes ter atendido a minha. Porque a minha família é a base, é a que sustenta tudo o que eu vá falar ou fazer. Então perceba, eu não posso salvar a vida do outro quando a minha está morrendo, quando eu estou morrendo afogado. Eu não posso tirar a pessoa do incêndio se eu estou dentro do incêndio junto com ela. O culto doméstico, o terceiro ponto, o culto doméstico nos prepara para a adoração pública. Pense bem nisso. O culto doméstico nos prepara para a adoração pública. O culto doméstico nos prepara para o culto público. Eu estou falando por alto porque isso vai ser uma das lições que nós vamos estudar dentro da nossa lição de escola bíblica, tá? Então, nós vamos estudar mais detalhadamente lá. E o quarto motivo para se fazer um culto doméstico, o declínio espiritual de um povo. Quando a família entra em declínio espiritual, todos sentem isso acontecendo. Em Josué 24, 14 e 15, encontramos Josué fazendo a afirmação de que ele e toda a sua família eram servos de Deus. Com isso, ele estava afirmando para aquele povo que se eles achavam que era uma coisa ruim seguir a Deus, o Deus eterno, Josué não era parte deste pensamento. Não existe nada mais letal para a igreja e para o mundo do que a família em declínio moral e espiritual. O apóstolo Paulo exorta a Timóteo
que os obreiros, antes de serem alçados ao cargo, deveriam ter as suas famílias observadas, pois a igreja é o reflexo da casa do obreiro. Como eles façam na sua casa, assim eles devem fazer na igreja. Foi esse o conselho de Paulo. Então fica aqui uma coisa: como eu devo ensinar os meus filhos? Como eu devo começar um culto doméstico? Escolha um dia na semana. Vá devagar. Cante um hino. Leia um trecho da Bíblia e explique os seus filhos. Se você tem dificuldade para explicar e seus filhos são pequenos, adquire esse materialzinho aqui e leva para você. Tá bom? Leva para você aí na sua casa. São 4 temas disso aqui. E você vai levar para sua casa e vai dar para os seus filhos uma vez por semana. Cada livro desse tem 13 lições. Então, cada livro desse dura 3 meses aí na sua mão para ensinar os seus filhos. Uma lição dessa por dia já dá. Não precisa 2, elas são pequenas. Não precisa 2, 3 ou 4. De 5 a 10, isso aqui. Meu filho é maior, então você leva esse daqui para te ajudar. E outros livros de jovem que eu tenho aqui. Também tem outras lições de jovem aqui. Tá bom? Então, se você puder, irmãos, entre em contato conosco. Nós temos uma gama grande, desde criança até jovens e adultos, para que você comece uma escola bíblica dominical dentro da sua própria casa. Eu espero ter podido ajudar você. Para mais informações, o WhatsApp, e-mail, está tudo aí na descrição. Entre em contato conosco. Deixe com que a gente ajude sua família. Nós estamos aqui para servir o povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.